Olá pessoal, eu sou Alan Araújo da Projeto ACG e estou hoje em São Paulo para entrevistar nosso colega arquiteto Ivo Mainardi, que é um dos grandes nomes do BIM no Brasil, e tenho certeza que a experiência que ele tem hoje trabalhando no metrô como um BIM Manager, como supervisor, como analista também de projeto aqui dentro, que vai poder passar para vocês muita informação legal e tenho certeza que vocês vão gostar. Eu te conheci, na verdade, nas palestras da Autodesk Universe e lá no comitê também da ABNT, da norma técnica da ABNT que a gente está elaborando. E eu queria que você falasse um pouco sobre você, primeiramente, como arquiteto, como BIM Manager, o seu trabalho. Obrigado, Ana, pela oportunidade. Eu comecei o mundo do BIM pelo Revit, como a grande maioria, né? Claro que existem outros softwares, mas acho que o Revit ele foi o início de muitos de nós nesse mundo do BIM. Isso em 2007, ainda na época de faculdade. E aí eu fui descobrir mesmo o que é BIM quando eu tive a oportunidade de trabalhar num escritório e implementar o Revit primeiro. A intenção inicial do escritório era utilizar o Revit na Flávio Gasperini, né, isso em 2010. E aí eu fui entender mesmo o que é BIM no meio desse processo, em 2012, 2011, 2012 e tal. E aí eu falei, opa, isso daqui realmente é o futuro. A gente tem o mesmo processo representado em desenho há tantos anos, né, apesar de eu ter acabado de me formar, que a hora que eu olhei aquilo eu vi uma oportunidade muito grande e aí eu decidi dedicar a minha carreira a estudos e me desenvolver nesse mundo do BIM, né? E eu acho que um dos aventureiros, assim como você, assim como outros, né, que estão nesse mundo do BIM, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar em diversas áreas justamente pelo interesse que as empresas têm no BIM, né? Então, além de participar da BNT também, eu sou supervisor aqui no metrô, na área de projeto básico civil, onde a gente já tem um trabalho dedicado ao BIM, e faço parte também da comissão da BNT, como disse antes, do grupo BIM da ASBEA, que eu acho que é muito interessante falar, porque foi um dos primeiros guias publicados no Brasil para BIM. Ele é gratuito no site da ASBEA Nacional. Depois eu vou colocar o site também para quem tiver interesse em conhecer. É um trabalho bem interessante também. E fora isso, as palestras que a gente se encontra, né, as oportunidades que a gente tem de se reunir para trocar essas ideias, né, que são muito, muito ricas de informação, assim como a oportunidade que você está dando às pessoas de outros meios, né? Porque quem fica às vezes um pouco fora do eixo das capitais, às vezes não tem tanto acesso à informação do que é esse BIM, né? Então essa oportunidade está sendo muito boa para todos. Então, Ivo, falando um pouco sobre o metrô, quem está mais de fora não sabe quão grande é essa coisa aqui, quão grande é a obra, quão grande é o processo de licitação de projetos, de elaboração de serviços, enfim. É um mundo gigante à parte no quesito obras. E você trabalha mais na parte de projetos, mais na parte de análise. E eu queria que você falasse um pouco também a respeito disso daí. Como é que são esses processos, como vocês chegaram a essas conclusões, como vocês estão trabalhando e aceitando os projetos hoje aqui no seu setor. Alan, eu trabalho numa área que é responsável pelos projetos básicos civis, né? Então, o projeto básico civil ele é composto aqui na empresa com arquitetura, estruturas, via permanente, a parte de geotecnia e hidráulica. Os outros sistemas já tem uma outra área que é responsável por isso, né? Então, ainda em projeto básico, então a gente ainda não entra em questão de obra, em projeto executivo, neste momento, né? Até este momento, nós estamos com o BIM nesse setor de projeto básico civil. Bom, é interessante alguns pontos de como esse processo dentro da área de projeto básico civil se fez, porque quando você trabalha com licitação ou com concorrência, você precisa primeiro, na nossa visão, preparar o mercado que trabalha para você, né? Porque se eu só exigir alguma coisa nova, eu preciso saber se o mercado ele está pronto para me responder, né, às minhas exigências. Para isso, foi feito esse mesmo grupo
desenvolveu alguns projetos pilotos inicialmente para tentar entender as dificuldades ou entender os principais pontos que nós teríamos que tomar cuidado no projeto realizado em BIM. E a partir desse projeto piloto foi feito um caderno com diretrizes para o projeto básico BIM. Essas diretrizes, elas contemplam desde como deve ser produzido, o que deve conter, quais são os usos do BIM, né, para quem não está muito acostumado com essa questão dos usos BIM. Então, se ele vai servir para quantitativo, se ele vai servir só para fazer uma análise visual do projeto, ou uma análise de interferência do projeto, né? Então tudo isso foi determinado nesse manual, né? nesse caderno de diretrizes para a produção desse projeto. Eu acredito que nenhuma licitação pública consiga ter um resultado satisfatório se esse caderno não for produzido. Ele é de extrema importância. É de extrema importância que o cliente diga para o projetista o que ele tem que fazer, o que ele tem que entregar, como ele deve produzir, né? Quem trabalha com BIM, né, a gente já sabe que qualquer informação que você vai pedir a mais, que não foi pedido no início do projeto, ele pode acarretar algumas horas, boas horas a mais de produção, né? Dias, etc. Então, isso tem que estar definido no começo do projeto, né? Então, essas diretrizes elas atendem a esse tipo de necessidade. Eu acredito que isso não sirva só para a questão pública, mas para qualquer empresa particular, qualquer construtora, né? Qualquer empresa privada também, né? Da mesma forma. Mas a pública tem responsabilidades a mais com relação à licitação e a contratos e pagamento, né, do dinheiro público. Então, essas diretrizes elas foram escritas. E a partir dessas diretrizes escritas que a primeira licitação ocorreu. Isso no final de 2013. Então, podemos dizer que a partir de novembro de 2013, todos os projetos que foram contratados para a área de concepção de projeto básico civil para o metrô de São Paulo, eles exigem de certa forma não, eles realmente exigem que a entrega seja feita em BIM, né? Porque a análise nossa está sendo produzido em BIM. Então, e o BIM precisa ser, de certa forma, completo, né? Completo conforme as nossas exigências. Então, completo que eu quero dizer é arquitetura, estrutura de concreto, estrutura metálica, hidráulica, né? A geotecnia, de certa forma, também. Então, todas essas disciplinas estão contempladas nesse projeto, o que permite que a gente tenha um resultado muito interessante da análise, né? Que a gente já consiga extrair bons resultados do processo de análise. Você falou sobre um projeto piloto. Vocês desenvolveram aqui dentro esse projeto piloto e a partir dele vocês perceberam uma série de itens que vocês precisavam para os projetos de vocês. E a partir disso foi criado esse manual. Esse projeto piloto, você participou? Como foi sua participação nele? Porque muito se fala quando se vai implementar um BIM no escritório, numa construtora, de iniciar por um projeto para justamente perceber isso. Tanto entender e fazer com que todo mundo se integre de alguma maneira o processo do BIM. Nesse projeto piloto nós produzimos apenas a parte de estrutura de concreto e arquitetura, né? E utilizamos o Revit, né? O Autodesk Revit. E eu acompanhei desde o início praticamente o projeto piloto pela experiência que eu já tinha prévia, né? De ter entrado no metrô. Praticamente eu produzi a grande maioria inicialmente, mas depois a equipe participou também da produção disso. Eu acredito que a produção desse projeto piloto ele aconteça mais na questão de cliente, né, que é uma questão como nossa, quando você tem que determinar as diretrizes. A minha visão de projetista é diferente. Eu acredito que para o projetista, o projeto piloto não seja o melhor caminho, né? Essa questão pode ser um pouco polêmica, mas eu acredito que no projetista o projeto tem que ser feito um projeto para valer. Que é um projeto para valer? Realmente pegar um projeto e falar, esse daqui vai ser produzido em BIM. Porque a partir do momento que você não tem datas determinadas, que você não tem, de certa forma, responsabilidade sobre aquele projeto, às vezes o processo ele não acontece da mesma forma e você não consegue ter nenhum dado de análise
de desempenho ou de desenvolvimento daquele projeto em BIM. E acaba sendo até mascarado, ou de certa forma não muito real, o resultado de um projeto piloto. Sim. Então, eu acredito que para projetistas tem que ser decidido, claro, você tem que escolher um projeto que tem um cliente que você sabe que é mais maleável, um projeto que não tenha grandes dificuldades geométricas, que seja um projeto mais simples de trabalhar, e ser feito esse projeto para valer, sem fazer algo paralelo, né? E também sem fazer um projeto planificado, né, em 2D paralelo ao projeto em BIM, porque a fuga é muito fácil. Você sempre vai recorrer para a fuga. Vai chegar em certo momento que você vai escapar e falar, não, deixa o BIM, vamos para o 2D. E essa fuga ela é perigosa, porque você já fez um investimento de horas, já fez um investimento de software, e essa fuga ela é muito fácil. E ela é prejudicial ao processo. Então, se você for verificar os grandes projetistas que já estão trabalhando, grandes, não só grandes em tamanho, né, mas os projetistas que conseguiram atingir o uso do BIM, né, ou do software, né, que não seja o BIM completo, que seja só o uso do software mesmo, com certeza eles pegaram em um ponto e falaram, ó, esse projeto vai ser para valer. Não vamos fazer um projeto paralelo e nem um projeto maquiado. Vai ser um projeto para valer. Bom, Ivo, vocês recebendo esses projetos em BIM, você elaborando também projetos em BIM, o que é que você tem percebido que este modelo informativo, este modelo em BIM tem ajudado nos processos de análise, de percepção dos projetos e nas obras também? Os benefícios, né? A gente fala benefícios aí sempre relacionado a ganhos, né? Lógico. Eles são muito comuns ao primeiro passo que você consegue dar em qualquer área do mercado, né? Por exemplo, um projeto que a gente trabalha, principalmente projeto básico, que você tem representado o projeto, né? Eu sempre falo que o projeto está dentro da cabeça da pessoa, né, do projetista, e ele, em 2D, será que ele consegue representar tudo que está na cabeça dele? Né? Será que está tudo resolvido o projeto? Acho que dificilmente. Você tem as plantas, lógico, você tem todas as plantas, você tem alguns cortes, né, algumas seções desse projeto, mas não está todo representado ali, né? O projeto continua dentro da cabeça do projetista. A partir do momento que você consegue representar isso em 3D, o projetista consegue te entregar, né, cliente, ou no caso me entregar, tudo que está realmente na cabeça dele. Ele consegue realmente demonstrar tudo que ele pensou, né, ou que ele solucionou para aquele projeto. Só nesse ponto nós temos ganhos enormes, né, porque a partir do momento que nós temos um projeto básico e aí há um portão, né, há uma divisão para um projeto executivo e obra, um projeto executivo ele tem que ser um detalhamento de um projeto existente, né? Só que planificado você não tem todas as soluções, então o projeto executivo também contempla solução de alguns pontos que não estavam totalmente representados em projeto básico. E agora quando você trabalha em BIM, não tem mais esse problema, né? Realmente o executivo ele acontece como um detalhamento do existente. Então, o que ter todo o projeto representado ali no projeto básico ainda melhora para nós? Bom, no projeto básico ainda é fácil você criar alterações. Você consegue fazer soluções e criar outras partes do projeto muito facilmente, porque você ainda não tem processo de obra, você não tem um processo de custo atrelado a ele, né, num primeiro momento. As possibilidades de alterações são todas praticamente porque você ainda está em processo de projeto. Você não tem nenhum projeto já pré-aprovado. Então, nesse primeiro ponto, é muito bom. O segundo ponto, nós, no caso aqui, nós somos analistas, então a gente produz um projeto também, né? Então, por exemplo, as diretrizes de um projeto são entregues a um projetista em alguns... Então, nós produzimos o projeto internamente, entregamos isso para o projetista com algumas diretrizes, algumas ideias que a gente quer que esteja contemplado no projeto, né? E o projetista ali desenvolve o resto. Bom, ele entregando para nós toda a visualização, todo o projeto que estava dentro da cabeça dele, permite que a gente consiga analisar todos os pontos reais do projeto. Então, o primeiro grande ganho foi o aumento de comentários de análise. Fala, poxa, mas o aumento de comentário de análise seria uma coisa ruim, né? Porque você, teoricamente, está então fazendo um projeto ruim, então o projeto está com uma má qualidade. Muito pelo contrário. Eu consigo... Essa quantidade de comentário que foi aumentado em 2 ou até 3 vezes é justamente por eu poder enxergar o projeto inteiro, né? Enxergar o projeto como um todo.
E esse enxergar o projeto como um todo, a gente vai conseguir entregar para a obra, né, para executivo, um projeto básico muito melhor resolvido, né? Ele vai ter uma solução de partes do projeto que às vezes ainda em projeto planificado 2D não estava contemplado porque não era representado, né? Então esse é o grande ganho. Outro grande ganho que nós temos é com relação ao entendimento do projeto, né? Você não cria equívocos de representação. Você não cria dúvidas na representação gráfica que às vezes acontece no corte, numa planta, porque é super normal acontecer isso, né, quando você trabalha planificado, mas em BIM fica muito fácil você entender aquele projeto. Então, reuniões que às vezes levavam 4 horas, 5 horas, estão levando 1h30, 2 horas, né? E, além disso, as questões em reuniões são resolvidas mais rapidamente, porque não é necessário produzir um desenho de algum lugar que não foi feito, né? É só se há uma dúvida durante a reunião, simplesmente é feita uma visualização daquele ponto, né? Então esses são os primeiros pontos, né? Além do quantitativo, que ele é muito mais, nós temos uma segurança muito maior com relação ao quantitativo, porque o objeto está ali representado. Mas para isso é necessário que o desenho, que a gente entende aqui como documento do projeto, né? Então o projeto é uma entidade, na minha visão, né? Então o projeto é uma entidade que ele é composto de diversos outros projetos, né? Então arquitetura, estrutura, etc. A documentação, né, que são as folhas, os desenhos, é uma documentação desse projeto, né? Então a documentação desse projeto ele tem que ser extraída do modelo. Então a ideia, o ideal é que seja acompanhado isso para que não haja nenhum equívoco. Então realmente os desenhos têm que estar conforme o modelo. Então isso nos trouxe diversos ganhos também, porque todos os desenhos se conversam de uma maneira harmoniosa. Todos eles estão quase que nós confiamos cegamente na documentação, nas representações gráficas via modelo. Então, só em projeto básico, nós já tivemos todos esses ganhos até o momento. Mas lógico que nós queremos cada vez melhorar e cada vez mais do BIM que é feito. Eu queria saber um pouco sobre os seus planos futuros, seus planos especialmente dentro dessa área de BIM, e também seus planos aqui dentro do metrô, os planos do metrô em relação a este mesmo quesito. Eu acredito que quem trabalha com BIM, o sonho é ver o BIM implementado em todas as suas instâncias, né? É conseguir ver todas as disciplinas, com todos os seus usos, né? Com simulação de canteiro, com operação e manutenção. Então eu acho que todo mundo que trabalha com BIM tem o sonho de conseguir alcançar isso, né? Que nós temos pouquíssimos, se há, né, exemplos desse tipo de alcance no Brasil, né? Então, eu acho que o que eu vejo para o meu futuro é conseguir ter esse tipo de alcance, né? Conseguir chegar, beneficiar todas as áreas, né, com o uso do BIM, né? E fazer as pessoas enxergarem o quão importante o BIM é para a construção civil, né? Porque hoje nós trabalhamos com uma representação que é feita há muitos anos, e nada é feito, pouco foi modificado. Nós só detalhamos ou colocamos mais informações do que era colocado anteriormente. E realmente o BIM ele tem um alcance que, de certa forma, nós ainda não sabemos até onde consegue chegar, né? Porque praticamente todo ano, todo semestre, surge um uso novo, uma prática nova para o uso do BIM, né? Porque ele é uma tecnologia emergente ainda, né? Apesar de já ser muito sólida, mas ela ainda é emergente em alguns usos. Então, acho que para mim, para o meu futuro, é conseguir colocar o BIM e beneficiar todas as áreas que eu puder alcançar da construção civil, né, através do BIM. Nesse momento, nós estamos ainda na etapa de quantitativo, até porque o projeto básico no metrô ele é responsável pelo projeto em si, tecnicamente, e o quantitativo, né? Existem outras áreas que são responsáveis pelo custo, pelo planejamento, por canteiro, por obra, por executivo, por operação e manutenção. Então, assim, claro que a pessoa mais ideal falar sobre o que pensa para o metrô é o presidente da companhia, né? Mas eu, como pensador do BIM, ou uma das pessoas, né, que fazem parte do grupo, então eu queria até agradecer essas pessoas que fazem parte do grupo BIM. Sem elas não conseguiria desenvolver, eu sozinho não conseguiria desenvolver nada para uma empresa desse porte, né? Eu acredito que seja o mesmo objetivo, né? Fazer com que o BIM atinja
em todas as áreas, né? Que a gente consiga ver operação e manutenção manipulando o modelo BIM, né? Extraindo as informações de agendamento, de manutenção de um modelo BIM. Então, acredito que o mesmo sonho que eu tenho, acredito que seja para a empresa também, né? Porque a grande beneficiária, nesse caso, é ela. Ela vai conseguir ganhar muito com o uso do BIM. Perfeitamente. Bom, e para finalizar aqui nossa entrevista, eu queria só que você desse um recado para quem está em dúvida ainda, se é o momento de entrar no BIM, se deve esperar um pouco mais para ver a coisa acontecendo. Para quem está estudando ainda e está entendendo ainda esse processo, o que é que deve ser feito. E um recado final aqui para os nossos assinantes. Bom, o BIM é uma realidade, né? É algo que não volta, né? Eu comecei, como eu disse, na minha graduação, terceiro ano ainda. Então tem outras universidades, inclusive grandes universidades, que já colocaram BIM na sua graduação, como a Unicamp, a Escola Politécnica de São Paulo, né? Então o mercado ele vai, daqui a poucos anos, nós vamos ter profissionais com conhecimento do BIM pela sua própria graduação. Quem ainda não tem a oportunidade de ter isso pela sua graduação, até quem faz isso pela graduação, precisa ser feito um desenvolvimento fora da faculdade, né, fora da universidade. Desenvolvimento próprio, algumas horas de estudo, de pesquisa por fora. Eu digo isso porque não tem volta, né? O BIM é uma realidade, o mercado precisa de BIM, né? Nós já temos aqui, pelo menos aqui em São Paulo, diversos escritórios que dão prioridade para currículo que tenha algum software BIM como conhecimento, como Revit, ArchiCAD, né, Vectorworks. Então, criando um diferencial de mercado para a contratação. Os próprios escritórios já estão utilizando esse BIM, né? Se o cliente ainda esperar o cliente exigir, eu vejo que não é o melhor caminho, né? Porque a hora que o cliente exigir, ele já vai ter um certo conhecimento, ele já vai esperar um certo produto que o projetista tem que estar pronto para entregar. Então, o projetista, se ele não tiver contratado em BIM o projeto, ele pode se desenvolver em BIM para melhorar o seu próprio produto, né? Para desenvolver o seu próprio produto, desenvolver melhor o seu projeto, né? Então, isso requer um investimento, requer, claro, tempo de estudo, tempo de pesquisa, não só do escritório, mas de quem trabalha no escritório também, né? Então, o grupo de destaque sempre ele tem um desenvolvimento a mais fora do trabalho, fora da grade curricular, né? Que é o desenvolvimento da pesquisa, como qualquer outra área, né? Então, assim, o BIM não vai ter volta, o BIM é uma realidade, ele é o presente, né? Como eu falei no meu departamento, o BIM já é utilizado por todos os analistas, né? Então eles já estão prontos, não precisa ser feito nada mais para eles se prepararem para isso, né? Eu acredito que o mercado está dessa forma também, ele tem que buscar isso, né? Os projetistas eles já têm um diferencial em licitações públicas com com pontuação para experiência em BIM. Então, tendo um profissional com experiência em BIM facilita a vencer essa licitação, né? Então, é algo que a gente tem que se preparar, né? É algo que melhora a construção civil, melhora o mercado, melhora o produto, melhora a obra. A gente consegue diminuir gastos desnecessários, né? Então, ele é uma realidade que a gente tem que se preparar para isso, né? Já tem diversos preparados, que ainda não está, precisa correr atrás. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem ver outras entrevistas como esta, inscrevam-se aí no nosso canal no YouTube, também curtam nossa fanpage no Face e fiquem com Deus. Só finalmente. Ajeitando os equipamentos. A entrevista vai ser assim. Tá certo, funciona. Já um ponto certo. Bom, eu queria que você falasse também um pouco sobre os seus planos futuros. Tá, o metrô agora também. Ir na Lua. Eu tô em futuro assim. Não, calma, eu vou. Imagina se eu esqueço. Não, deixa eu ver, pelo amor de Deus. Bota no crédito.